You may run home for a long time, run home for a long time, you may run home for... Verdade que você descobriu que o seu pai era riquíssimo Sim. no jornal? Foi na revista Exame, cara. O que aconteceu? Foi em 2012, maio de 2012, eu nunca vou esquecer isso. E as pessoas falam, imagina, que é isso? Ela já sabia que ela era bilionária. Cara, assim, não se falava disso na minha casa. Por quê? A pessoa que tem o patrimônio muito ligado em renda variável não pode se apegar muito a isso. Não pode se apegar muito a isso. Vou dar um exemplo para você, na pandemia mesmo. O patrimônio do meu pai saiu de 3 bilhões em ações para 900 milhões. Caramba. Quer dizer, ainda é muito dinheiro, ainda dá para alimentar mas 10 diminuiu gerações. um terço do negócio, caiu para um... Mas, cara, você caiu de bi para mi. Aham. Né? Então, assim, se você não tem o sangue frio, se você não exorciza esse negócio do patrimônio e não foca no dividendo, na renda que esse patrimônio te gera, você fica maluco, você não consegue sobreviver nesse mercado por muito tempo. Então, não era uma coisa importante de se falar em casa. Não era, o que ele ia me agregar? Ele falar, sou bilionário. Não. Cara, a gente tinha uma vida muito legal, eu morava no interior de São Paulo, tive um privilégio muito grande, o colégio que eu fui uma criança muito feliz, nunca me faltou nada, sempre fui uma puta privilegiada, eu tenho noção disso, mas eu nunca fui uma criança, uma adolescente que usava Chanel desde criança, sabe? Você já vê essas criancinhas hoje, né? Tudo no logo, né? Fala, minha Nossa Senhora. Então, assim, era Lilica Repelica, normal, era... Pô, Lecheval, né? O tênis. Então, bom, você vê pela... Lecheval não, né, Duda? Lecheval até que era bonzinho, né? Pelo amor, Duda. Vocês viram a roupa lá com 5, 6 anos, pô. Simples, não tinha nada de luxo, a gente morava num sítio, a gente fazia viagens, né? Meu pai sempre incentivou muito que a gente viajasse, conhecesse outras culturas. Então, o nosso grande hobby, assim, coisa mais fora da curva era viajar. Mas não tinha eu não morava num palácio como é de se esperar de um bilionário, eu não convivia os círculos high society de São Paulo. Nada disso, eu me vi como uma criança normal, cara. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu vim pra cidade grande, né? A gente que mora no interior, quando eu vim pra São Paulo, fica meio assustado. Quando eu vim pra cá pra estudar, eu ainda morava no interior, então eu pegava o ônibus... Onde vocês moravam? Mariporã. Mariporã? Mariporã, Tá. Não é tão longe de São Até Paulo. que é perto, né? É relativamente mas já é um climinha perto. mais interiorano. 50 quilômetros, 60 quilômetros, né? Já é um climinha mais interiorano, já fala porta. E eu pegava o ônibus na rodoviária de manhã, às 4h45, para chegar na facul às 7h30, saía meio-dia, meio-dia e meia, ia estagiar, 6 horas de estágio. Pô, chegava em casa 8, 9 horas da noite, estudava, dormia, acordava 4 horas da manhã e repetia tudo de novo, né? E aí, um belo dia, 2012, tava lá na faculdade, passando em frente de uma banca de jornal com uma amiga. Tava lá, gente, meu pai, na capa da revista Exame, e a capa era: as maiores fortunas da Bolsa, conheça os bilionários brasileiros. Meu pai, ele não me deu R$300 por mês de mesada. Meu sonho é passar na banca e ver meu Duda. Não, eu não sou teu pai, não. Mas deixa eu dar um recado. Pai, se você for bilionário, por favor, para de esconder esse segredo, porque eu não aguento mais ser pobre, né? Pelo amor de Deus, eu não vejo a hora de botar um funcionário decente aqui em vez do pobrezinho. Caramba, mas que doideira isso, hein, Doideira. E mudou muito na tua mente? Cara, você chegou em casa e falou, pai, que palhaçada é essa? Não, assim, né, obviamente que algumas coisas mudaram pra mim eu queria esconder meu sobrenome, não por vergonha nem nada disso, mas, pô, por medo do que o pessoal ia falar, até por segurança, porque uma vez que tá na mídia, né, obviamente que aguça a curiosidade das pessoas, enfim, os julgamentos. Então, cara, 16 para 17 anos, eu tava na faculdade, começando a vida, muitas inseguranças. Você tem outro sobrenome? Não, só Bartz. Só esse? Só Bartz. E aí eu usava... Não tem um Silva ali no meio pra dar uma sorte? Silva. Aí eu usava o Freitas, que é da minha mãe, nome do meio da minha mãe. Tem que casar pra mudar de nome. Não vem com essa, hein? Eu já entendi o seu jogo. Pobrezito, sim. Sai daqui, pobrezinho, seu zoião. E, então, obviamente que isso criou, assim, muitas inseguranças, né? Cria inseguranças na cabeça de uma jovem, mas eu já tinha isso muito em mente, que eu queria trabalhar com meu pai, queria aprender o ofício dele, né? E meus colegas da faculdade falaram, imagina, é um absurdo, o que você está fazendo no Mackenzie, né? Pô, o Mackenzie é legal, tal, mas você devia estar em Harvard.
Yale, estudando lá fora, Oxford, o que você está fazendo aqui? Eu falava, cara, em Oxford, em Harvard, não ensinam o que meu pai tem para me ensinar. Tem gente que pagaria para trabalhar com ele. E eu que sou filha e tenho a oportunidade de ser a sucessora e eu gosto disso, não vou fazer. Então, estudei aqui, fiquei aqui e fiz questão de querer aprender desde cedo. Então, lá nos 17 anos eu já comecei a estagiar com ele. E, cara, no dia seguinte que eu descobri que eu era filha de bilionário, isso é muito importante. Eu não sou bilionária. Meu pai é. É o dinheiro dele. Se Deus quiser, vai demorar muito para eu ver a cor desse dinheiro. Até lá, eu fui ensinada em casa, eu sempre fui incentivada, eu fazer o meu dinheiro, pensar com a minha cabeça, ter as minhas próprias opiniões. Isso é muito importante. Pensando nisso, deixa eu só fazer um parênteses aqui. O seu pai, ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa, isso, né? Isso. Eu vou falar aqui porque ele já falou 500 vezes, né? Mas, pessoal, só pra você ter uma noção, quanto que acha que é 1 milhão e 15 mil reais por dia que ele ganhou? Por dia, isso aí. Gente, se eu ganhasse só os 15 mil por ano, já tava feliz, hein, né? Mas, mano, é muita coisa, né? Caramba, inclusive, deixa eu fazer a conta. Pix? Não é o Pix, é só a conta, viu? Dia só um diazinho pro pobre show. Deixa eu fazer a conta aqui, 365. Aumentou um pouquinho. Entregamos o imposto de renda essa semana. E em 2022, esse número é de 2021, agora, fresquinho, é a primeira vez que eu falo nesse número, ele não falou ainda. Eba! 1 milhão 100 Primeira mão, peraí, para Brasil! Brasil! para. Informação muito importante aqui. Quanto que foi? Números aqui, ainda a verificar, tá? Ainda não foi auditado este número aqui, mas aproximadamente 1 milhão 126 mil por dia. Caramba, vai tomar banho, meu, caramba. Olha, e eu pagando meio salário mínimo pro pobrezito ali, coitado do bichinho, né? Ajuda, Luiz! Mano, mas que louco, né? Mas o louco é saber assim, né, mano? Batalhou pra caramba, Muito. foi persistente, a gente vai falar sobre isso aqui, inclusive, né? Só que aí, antes da gente entrar na parte de ações... You may run home for a long time. I tell you, God Almighty's gonna cut you down. Great God Almighty's gonna cut you down.